Vamos nos colocar de pé, irmãos, para fazer a leitura da palavra. E aconteceu, pouco depois, ir ele à cidade chamada Naim, e com ele ia muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que levavam pararam. E disse: jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou a sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judeia e toda a terra circunvizinha. Amém? Irmãos, aqui nós estamos pregando sobre os milagres de ressurreição. Nós já tínhamos pregado sobre outros grupos de milagres e hoje nós vamos pregar sobre milagre de ressurreição. Domingo passado o presbítero Davi também pregou sobre esses milagres. E nós sabemos, irmãos, que Jesus operou apenas 3 milagres de ressurreição. 3 milagres de ressurreição. O primeiro deles foi, na verdade, esse relato aqui foi o primeiro do ministério de Jesus. Depois, Jesus ressuscitou a filha de Jairo, uma garota de 12 anos, e depois teve a ressurreição do amigo dele pessoal, Lázaro, que também foi ressurreto durante o ministério de Jesus. E esse texto aqui, irmãos, ele é oportuno para nós, porque ele fala de uma cena cotidiana. Ele fala de um momento do cotidiano de Israel, ali uma cena dramática, em que Jesus estava chegando nessa cidade de Naim, uma pequena cidade, na encosta da montanha, perto do Monte Tabor, ali bem próximo ali também de Nazaré, e Jesus estava, por onde ele ia, a multidão acompanhava. Quando Jesus foi chegando nessa pequena vila, Jesus se deparou com um outro cortejo fúnebre, outra multidão. Então foi o encontro de 2 multidões. A multidão que estava seguindo Jesus e outra multidão que seguia ali aquele caixão, aquele enterro, onde uma mãe viúva estava levando ali, pranteando o seu filho. E aqui, irmãos, esse texto, ele traz algo para nós, que eu fico imaginando a dor que aquela mãe estava sentindo. Você imagine uma mulher viúva naquela época. O sustento dela era tirado de onde? O seu marido, ele foi tirado. Uma mulher viúva é como se tivesse tirado metade, tivesse tirado parte do salário dela, todo o seu sustento. É tanto que quando o Senhor falou que ia punir o povo de Israel, ele falou que os maridos, iriam haver muitas viúvas, seus maridos iam morrer jovens, e os filhos iriam morrer de fome. Por quê? O pai, o provedor do lar, a figura masculina sendo tirada, principalmente naquela época. Hoje essa cultura mudou, principalmente para nós. Mas o pai sendo tirado, o que acontece? Os filhos iriam perecer fome. E aquela mulher, agrava-se ainda o fato de dizer que aquela mulher era pobre. Diz aqui, quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. Claro que não tem essa informação
no texto que ela era pobre, mas quando a mulher fica viúva, logo o seu sustento é tirado. Então uma mulher viúva, ela não tinha mais esperança, já não tinha mais o seu esposo, e agora foi arrancada a última esperança que lhe restava, que era o seu filho. Então o coração daquela mãe estava dilacerado. Irmãos, eu imagino que é uma dor muito grande perder um filho. Essa semana mesmo eu recebi o áudio de uma prima minha, que ela perdeu o seu filho mais novo, de 38 anos. Deram 3 tiros nele que arrancou até os órgãos internos dele. Eu mandei uma mensagem para ela, né, falando, mas que o Espírito Santo console o coração dela, que a gente não tem nem muito o que falar nessas horas. Mas era tão dolorido o áudio que ela mandou, o choro dela dói dentro de você. Ela dizendo o que aconteceu com o filho dela. Então, irmãos, eu imagino que essa viúva, eu recebi essa notícia justo essa semana, quando eu estava preparando essa mensagem. Então eu fico imaginando, eu imagino o choro daquela mãe, o desespero na alma daquela mulher, porque ela já era desamparada, com sérios problemas para sobreviver. E algumas viúvas daquela época, irmãos, ainda restava, tinha parente que lhe ajudava, mas o texto aqui não fala que ela tinha parente que não tinha nada. Não tinha ninguém que ajudasse aquela mulher. E eu fico pensando, hoje, as viúvas de hoje têm um recurso ainda que é a aposentadoria. Naquela época não tinha isso. Não tinha isso de aposentadoria. Então, junta-se a isso o fato daquela mulher já estar sem marido e agora sem filho. A solidão, o desamparo. Tem hora que na nossa vida, irmãos, a gente se sente assim. Acontece algumas coisas na nossa vida que parece que você se sente assim desamparado, sem chão. Eu acho que aquela mulher, ela estava andando ali, ela acha que ela não via, nem enxergava. Eu imagino que aquela mulher deve ter passado a noite inteira, antes do dia amanhecer, clamando, dizendo: Deus, por quê? Deus, me mostra o que é que eu faço daqui para frente agora. Me mostra, me dá uma saída. E aí, pense nisso, aquela mulher, ela tinha um passado doloroso. O presente dela era desconsolador e o seu futuro mais ainda desesperançoso. Porque não tinha mais ninguém para cuidar dela. Agora, o interessante, irmãos, é que ali estava o encontro da vida e da morte. De um lado, o único Filho de Deus, Jesus, unigênito Filho de Deus. Do outro, o único filho de uma mulher viúva. Olha o contraste. De um lado estava alguém que era o único filho, mas era a vida. Do outro estava alguém ali, conduzindo um caixão, ou seja, o próprio coração daquela mulher estava ali dentro. Eu imagino a dor que aquela mãe estava sentindo, porque aquele filho era alvo do seu amor, era alvo do seu amor. Irmãos, e ninguém sente a dor de um filho como o pai ou mãe sente. É terrível, terrível. A Bíblia diz que junto daquele caixão ia uma grande multidão, ela não estava só. Estava toda uma multidão, e aquela multidão ali tinha os flautistas, que eram as pessoas que iam tocando, eles tinham todo um cortejo, né? Tinha as carpideiras. Quem eram as carpideiras? As mulheres que eram contratadas para chorar no enterro. Já pensou, irmãos? Tinha até esse emprego. Pessoas contratadas para prantear, as atrizes de hoje, né? Então, se o enterro não tivesse muito choro para um judeu, é porque a pessoa não era querida. Então tinha que ter as carpideiras, porque se a família não estivesse chorando muito, as carpideiras tinham que chorar, né? Tinha que se despedaçar, porque para o judeu, a dor é representada de uma forma bem dramática. Eles rasgam suas roupas, arrancam os cabelos da cabeça, jogam terra, né? Então eles têm todo um ritual para dizer que está sentindo dor. Então, tinha todo esse cortejo.
E naquela época, os mortos também, eles não enterravam, eles enterravam já no mesmo dia, no máximo no outro dia já estava enterrando. Eu acho que é por isso que acontecia de muita gente ser enterrado vivo ainda, né? Porque tem muitas histórias aí de pessoas que quando abriram o túmulo dela depois, o corpo estava virado. Eu acho que acontecia muito isso, porque não esperavam o tempo determinado e eles enterravam bem antes, né? No mesmo dia. Então, aquele cortejo partiu daquela cidade, também não era permitido enterrar dentro dos limites da cidade, os cemitérios tinham que ser muito fora, principalmente o judeu, que ele não podia tocar em corpo morto, né? Um judeu, ele não poderia tocar num defunto, a menos que fosse seu pai ou sua mãe, mesmo que fosse irmão, outro parente, o judeu, ele não poderia tocar, senão ele seria tido como imundo, se ele tocasse num defunto. Então, normalmente a mãe caminhava na frente, a pessoa ia ali do lado do caixão. E aqui Jesus, quando ele chega, ele passou a noite inteira andando, ele tinha vindo de outra cidade, né? A narrativa que diz, foi quando aconteceu aquele fato que o centurião de Cafarnaum pediu, né, para ele curar o servo dele. Então Jesus passou a noite, irmãos, olha como Jesus já conhece. Ele sabia que quando o dia raiasse, ele ia dar de cara com uma mãe que estava precisando dele, com o coração dilacerado. Passou toda uma noite andando para atender aquela mãe no dia seguinte, na pequena cidade de Naim. E diz que, pelo costume da época, se você estivesse andando pela estrada e encontrasse um cortejo fúnebre, você tinha que ir até o final. Você estava indo para o seu trabalho, estava aqui com a mochila nas costas, só que você encontrou alguém indo para o cemitério, então você tinha que ir até o final para acompanhar o enterro. E aí Jesus, ele faz o seguinte, ele entra, e ele não entra para simplesmente acompanhar, simplesmente ele chega perto da mãe, e ele fala, vendo o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse, não chores. Irmão, você já viu isso? Alguém está pranteando, e você dizer, não chore. É inconcebível. Não dá nem para imaginar a dor que uma mãe ou um pai está sentindo, do seu filho morto ali, e alguém chegar, parece uma coisa tola. Parece uma coisa tola você chegar para uma pessoa que está chorando a morte do outro e dizer não chore. Como não chorar? Porque as pessoas não conheciam Jesus. Era o início do seu ministério. Mas Jesus chega ali e toca naquele caixão e ele fala, não chores. Versículo 14. Chegando-se, tocou o esquife, que é caixão, né? E os que levavam pararam e disse, jovem, eu te digo, levanta-te. Irmãos, eu imagino que as pessoas devem até ter julgado Jesus. Ter dito, esse cara está louco. Como é que ele chega aqui, para todo um cortejo e fala, não chore? Como não chorar? Mas Jesus, ele chegou ali, tocou aquele caixão, porque ele sabia do resultado, ele sabia do que ele estava falando. Ele sabia que quando ele chegasse naquele lugar, a morte teria que dar lugar para a vida. Teria que ceder. E o que nós aprendemos com isso aqui, irmãos? Tem algumas lições para nós aqui. A primeira das lições que eu vejo aqui é que Jesus, ele vê a nossa dor. Jesus, ele vê a nossa dor. Às vezes você acha que você está sozinho num problema. Você fala, puxa vida, estou sem chão, eu não tenho o que fazer. Mas Jesus está vendo, Jesus está contemplando. Talvez hoje, irmão, você está passando por um problema de saúde, um problema no seu trabalho, e você está se questionando, talvez dizendo, será que Deus está vendo? Essa semana mesmo, irmãos, eu
falei para a Miriam, eu me senti estranho essa semana. Eu não tenho medo da morte, eu estou confiante do que Deus vai fazer, mas estranhamente essa semana eu não sei dizer que sensação eu senti. Algo invadiu, assim, veio uma frieza dentro de mim durante a semana, que eu tive que pedir socorro. Eu falei, Senhor, me ajuda para que a minha fé não esmoreça, porque os problemas chegam assim, irmãos, e se você deixar, você é solapado pelo problema. Então eu falei, não, peraí, o Espírito Santo deu aquela sacudida dentro de mim. Eu ouvi o testemunho, irmãos, de um missionário que viveu em Cuba, um missionário falando o que foi a ditadura ali em Cuba, e aquilo, eu chorei muito ouvindo aquilo. Eu falei, puxa vida, isso aqui é que fortalece a nossa alma, saber que tem pessoas com vigor espiritual desse aqui. Eu não posso desanimar. O Espírito Santo vai trazendo coisas para você. E aquele homem falou uma coisa que mexeu comigo. Deus sabe como usar algumas ferramentas para mexer com a gente. Bem no momento que eu estava desanimado, eu pedindo a Deus uma palavra, e aí um amigo meu mandou esse vídeo para mim, bem curto o vídeo, e esse missionário falando com tanta paixão de Jesus, e ele falou assim, quando a minha esposa era criança, ela não usava o lenço vermelho de Fidel Castro no pescoço, e ela ia para a escola e as crianças cuspiam na cara dela, desprezando ela porque ela não seguia ele, porque ela era cristã. E ele falando com tanta paixão, e a esposa dele atrás dele só chorando, e ele dizendo, irmão, você não sabe o que é uma ditadura, você não sabe o que é viver um cristianismo, o que é ser humilhado. E eu fui dizendo, meu Deus, que prova, né? E às vezes a gente passa uma prova de nada, a gente quer esmorecer, e aí eu lendo esse texto que eu falei, e essa mãe, né, que perdeu o seu filho, sustento, viúva, o que dizer? Então, irmãos, uma das coisas que nós temos que aprender olhando para a palavra de Deus, é tirar essas lições para nós, é olhar para um texto como esse aqui, e você perceber que o Senhor é aquele que nos levanta, é aquele que te vê, mesmo na tua solidão, mesmo no teu silêncio. Tem hora, irmãos, tem hora que palavra não é suficiente, tem hora que alguém tentar animar teu coração não é suficiente, só quem nos levanta é a palavra de Deus. Eu creio que aquela mulher já tinha escutado palavra de consolo, gente falando para ela, dando exemplo que perdeu seus entes queridos também, mas eu acho que nada daquilo consolava o coração dela. Foi quando Jesus chegou ali, foi que ela sentiu que a vida realmente chegou naquele lugar, porque Jesus faz isso com a gente, Ele nos vê. Então você pode estar sendo oprimido, o inimigo também traz seta no nosso coração às vezes, para tentar nos derrubar. Olha, meu casamento não está prestando mais para nada, está vendo, minha família não me valoriza mais. Isso são setas. Quando a Mônica começou a cantar aqui, ela falou algo aqui, que barreiras estão sendo quebradas, principados. Isso é verdade, irmãos, isso é verdade. Nós temos que começar entender que nós estamos vivendo essa batalha espiritual diariamente. Ontem nós tivemos uma programação linda aqui, o inferno se moveu para atrapalhar, mas, irmãos, foi a coisa mais linda, os irmãos trabalhando, todo mundo aqui unido. Eu estava lá preparando essa mensagem, acompanhando pelo grupo, o empenho, a igreja não para, irmãos, o reino de Deus é vivo, nós estamos vivos. Não desanima por causa de enfermidade, problema. Olha, seus problemas são tão pequenos em relação ao que Cristo passou por você e por mim. Nossos problemas são isso aqui em relação ao que Jesus passou na cruz por nós. Dilacerado naquela cruz, carregou o peso do nosso pecado, mas Ele venceu a morte.
Para quê? Para eu e você viver um cristianismo que qualquer coisa a gente esmorece? Não, irmãos. O nome de Jesus tem que ser anunciado, tem que ser levado adiante. A palavra de Deus, nós vamos ver em vários textos da Bíblia, dizendo que Jesus se comoveu. Ele se moveu de íntima compaixão. Essa íntima compaixão, irmãos, Jesus sente a mesma dor que eu e você sentimos. A nossa lágrima é a lágrima de Jesus. Ele é um homem experimentado em dores. Não tem a dor mais aguda que você sinta que Jesus não tenha sentido. Que Jesus também não tenha sentido. E olha que interessante. Quando aconteceu esse milagre, diz aqui que as pessoas ficaram sem palavras, né? Abismadas, e de todos se apoderou temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. O que acontece? De acordo aqui com essa promessa, eles entenderam que Cristo é aquele de quem Moisés falava. Deuteronômio 18:15 está dizendo: o Senhor vos levantará um profeta semelhante a mim, a ele ouvireis. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, 22 e 23, o apóstolo Pedro também vai lembrar essas palavras de Moisés. O apóstolo Pedro, no seu discurso, ele vai dizer: o Senhor vosso Deus levantará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim, a ele ouvireis em tudo quanto ele vos disser. E acontecerá que toda alma que não escutar esse profeta será exterminada dentre o povo. E esse profeta, irmãos, é Cristo. As pessoas entenderam, falou: olha, Moisés é grande, mas o profeta semelhante a ele que viria, então é esse profeta, é Jesus. E ele nos revela o que irá acontecer em breve, irmãos. Mateus 24 está dizendo: esse profeta Jesus já revelou para nós o que vai acontecer. Tudo está patente. Hoje eu e você estamos vendo com clareza, mas naquela época as pessoas, eles não enxergavam com clareza. Eles não estavam vendo com clareza o que ia acontecer. Que outra lição nós podemos tirar aqui para nós? Jesus se compadece das nossas angústias. O texto diz que ele teve íntima compaixão, ele sentiu na alma. Isso se chama empatia. Empatia é você se colocar no lugar do outro. Se tem uma coisa que Jesus sabe fazer, é se colocar no nosso lugar. Mover-se de íntima compaixão. Mateus capítulo 9, 36, quando Jesus chega em Israel, que ele vê o povo abandonado, diz que ele ficou comovido, porque as pessoas estavam como ovelhas que não têm pastor, espalhadas. Ele se moveu no seu íntimo, se comoveu dentro dele. E mais uma vez ele vai dizer em Mateus 14, 14, Jesus saindo viu uma grande multidão, possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. Mais uma vez, Jesus curou movido por quê? Íntima compaixão. O que é que isso, o texto está nos comunicando? Que eu e você precisamos ter essa íntima compaixão. Essa íntima compaixão que nós devemos ter pelo outro, no mínimo que nós temos que fazer, anunciar o Evangelho. Pregar que Jesus Cristo é o profeta, é o Filho de Deus, é o Salvador, que Ele está vivo e que não há crise, irmãos, não há crise para quem está com Jesus. Não há tempo ruim para quem está com Ele. Mateus 15, 32, Jesus chamando os seus discípulos disse: tenho compaixão da multidão, porque já está comigo há 3 dias e não tenho o que comer, e não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça pelo caminho. Então essa íntima compaixão, irmãos, é a força propulsora de Jesus para curar,
é a força propulsora para consolar as almas abatidas. Então, da mesma forma que ele se compadeceu da viúva, das multidões que andavam desgarradas, dos enfermos, daquela multidão que andava seguindo ele sem comida, ele também se compadece das tuas lutas. Entrega para Jesus. Não fica puxando a corda, não fica se desgastando, sozinho, se debatendo. Entrega para o Senhor, porque Ele vê as nossas lutas. Terceira coisa, Jesus faz cessar o nosso choro. Jesus seca as nossas lágrimas. Funeral é lugar de pranto, é lugar de choro, mas quando Jesus diz, não chores, Ele está dizendo, eu posso trazer teu filho de volta. Quando você ouvir o Espírito Santo falar com você, não chore, ou não fique assim, é o consolo de Deus chegando na tua alma. Eu senti isso essa semana, eu senti esse alívio da minha alma essa semana. Teve um momento dessa semana que eu estava desolado, eu queria ficar só, eu não queria falar. Por um momento eu achei que eu estava com depressão, mas o Espírito Santo falou assim, eu sou com você. O Senhor me lembrou aquela promessa de Isaías 43, se passares pelas águas, eu sou contigo. Se passares pelo fogo, a chama não arderá em ti. E aquilo me trouxe ânimo, me trouxe um despertar na alma. Depois veio esse testemunho, e o Senhor falando, você precisa caminhar, você precisa avançar. Irmão, se eu disser para alguém, não chore, se a pessoa está triste, talvez pode até parecer um mero clichê, mas se Jesus disser, não chore, receba esse consolo, porque Ele é o doador da vida. Ele não vai falar mera frase de efeito. Jesus não fala mera frase de efeito para mim e para você. Jesus, Ele traz o consolo para a nossa dor. E por último, Jesus triunfa sobre a morte. Amém? Jesus triunfa sobre a morte. Geralmente, quando nós temos problemas, a tendência é as pessoas se afastar. Ah, não quero nem ficar perto. Vai precisar de dinheiro? Estou fora. Não é? Ah, vai precisar de... Estou fora. Então, quando você tem problema, você não tem amigo. Mas quando você está fazendo um churrasco, aí você tem amigo. Então, irmãos, nós temos que ter muito cuidado com isso. O nosso verdadeiro amigo, amigo de todas as horas, é Jesus. É Jesus. Quando a Bíblia fala que tem um amigo mais chegado que o irmão, esse amigo é Jesus Cristo. Amigo de todas as horas, companheiro, que vê tuas lágrimas, que vê tua dor. E o melhor, que Ele já triunfou sobre a morte. Então, irmãos, essas ressurreições que houve, elas tinham um propósito, né? A ressurreição desse menino, a ressurreição de Lázaro que veio depois, a ressurreição da filha de Jairo, tinha um propósito. Qual era? Primeiro, glorificar o nome de Deus. Glorificar o nome de Deus. Segundo, apontava para o futuro, que era a ressurreição do próprio Cristo. As pessoas não sabiam que Cristo ia ressuscitar. Ali era o começo. As pessoas tinham visto Jesus operar milagres, cura, libertação, pessoas cegas, mas levantar um morto foi a primeira vez. Foi a primeira vez. Então, quando Jesus levantou aquele morto, as pessoas ficaram impactadas. Até hoje, irmãos, até hoje, eu, por exemplo, eu nunca vi um milagre de alguém chegar e dizer assim, levanta-te. Quem aqui já viu? Eu nunca vi. Imagina, se alguém está morto e chega uma pessoa e fala, levanta-te, vai gerar um impacto na nossa alma. Eu imagino o que gerou para a alma daquelas pessoas. Jesus estava dizendo, eu vou vencer a morte.
estava apontando. Tudo o que aconteceu no passado aponta para o futuro. Tudo o que aconteceu lá atrás, no Antigo Testamento, as ressurreições do passado, que o povo ouviu falar em ressurreição, no ministério de Elias, no ministério de Eliseu, mas aqui não, aqui o povo nunca tinha escutado falar, mas já estava apontando para a ressurreição de mortos, porque as pessoas não tinham esperança, as pessoas achavam que morria, acabou, mas com Cristo ele venceu a morte, Jesus triunfou sobre a morte, e os que creem nele, viverão também com ele para sempre. Olha o que diz em 1 Tessalonicenses 4, eu gosto desse texto aqui, irmãos, é tremendo. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemo-vos, pois, isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Assim, estaremos sempre com o Senhor. Amém? 1 Tessalonicenses 4, do 13 ao 17. Irmãos, nós temos esperança. Tem esperança para nós. Eu aprendo com esse texto hoje que Jesus é aquele que nos vê. Jesus é o que sara a nossa dor, é o que seca as nossas lágrimas, e Jesus é aquele que triunfou sobre a morte, aquele que venceu a morte. E para nós concluir aqui esse sermão, irmãos, o que nós precisamos entender sobre milagres, nós precisamos entender que todo milagre, ele tem a finalidade de glorificar a Deus. Ele tem essa finalidade, levar pessoas para perto do Pai. Se o milagre não for para levar pessoas para perto de Deus, não há razão de ser. Por isso que às vezes muitas pessoas não entendem por que não acontecem milagres. Porque Deus não faz milagre para alimentar a nossa vaidade. O milagre, a cura, ela só vem se for para glorificar o nome de Deus. Jesus, ele nunca fez nada para ser aplaudido e aclamado pelo povo, como qualquer artista faz, qualquer popstar faz, querendo os aplausos, chamar a atenção para si. Tudo que Jesus fez, ele operou pensando em glorificar o Pai. Porque Deus foi glorificado. Na hora que aquele jovem levantou, o que foi que as pessoas lembraram? Imediatamente disseram: ah, esse é o profeta prometido. Esse é o profeta que viria. Esse é o profeta que estava prometido para nós. Embora as pessoas ainda não tiveram a real interpretação da totalidade de quem era Jesus, porque Jesus é muito mais que um profeta. Ele não é só um profeta, é o Filho do Deus vivo, é o nosso Emanuel, Deus conosco, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Glória a Deus. Então, amado, de acordo com essa promessa, Jesus, ele é o Messias, aquele que venceu a morte. Então você tenha esperança. Tenha esperança. Não fique preso no passado, não fique preso na sua dor. Entregue todo o comando da sua vida para Jesus. Não há dor aguda, não há dificuldade que Jesus não tenha passado. Tudo que você está passando hoje, ah, mas eu estou desempregado, ah, Senhor, está tão difícil, entrega para o Pai, porque o Senhor já passou uma luta muito maior do que essa, e Ele conhece a tua dor. Amém? Então, Deus, Ele vai pedir conta de toda a nossa vida.
que quando você e eu partir daqui, irmãos, nós estejamos alinhados com o Pai. Tudo na nossa vida. Porque, irmãos, não importa se você vai morrer. Não importa, mais cedo ou mais tarde nós vamos ter que partir. O que importa é aonde eu vou passar a minha eternidade. Aonde eu vou passar a minha eternidade. Então, esses milagres de ressurreição nos faz lembrar disso. Aponta para uma eternidade com Cristo. Que eu e você possamos experimentar o melhor de Deus hoje, para que quando eu e você partir daqui, nós ter o nosso lugar garantido no céu. Amém? Porque se Ele ressuscitou, logo nós também ressuscitaremos com Ele. Glória a Deus. Amém, amados.